Há uma frase que diz: a única certeza da vida, sem exceções, é a morte. Bem-vindo ao Bíblia, um jeito diferente de ler. Eu sou o João Leonel. Nesse vídeo, nos próximos, eu tenho retirado palavras de Jesus do Evangelho de João e trazido para a gente como orientações dele para este ano que a gente está começando. Me siga. Eu leio agora o texto no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Lázaro, o amigo de Jesus, estava doente. Jesus foi informado a esse respeito e demorou um pouco para ir até o amigo. No entanto, nesse meio tempo, Lázaro morre. Quando Jesus chega, ele já está morto, há uma enorme tristeza. Suas irmãs, Marta e Maria, estão muito tristes, os amigos estão ali, todos juntos, pranteando. Esse amigo querido, Jesus, sabendo disso tudo, diz o texto, chora pela morte do amigo, pela perda desse querido amigo. Quando ele vai ao sepulcro, e diante do sepulcro onde o amigo está sepultado, de modo muito surpreendente, Jesus diz para as pessoas que estão em volta: tirem a pedra. Claro que a partir dessa fala de Jesus inesperada, surpreendente, surgem ponderações e, por exemplo, Marta fala do inconveniente de fazer isso, porque afinal o corpo já estava ali há 4 dias, inclusive já cheirava mal. No entanto, Jesus permanece firme, ele quer que a pedra que lacra aquele sepulcro seja tirada. As pessoas fazem isso e Jesus, com voz firme e alta, diz: Lázaro, venha para fora. Imaginem a surpresa das pessoas ao ouvirem isto e mais ainda ao verem Lázaro saindo ainda envoltos em panos que o corpo tinha sido preparado para o sepulcro. O fato é que Lázaro sai com vida do sepulcro. Esse relato de ressurreição é o único que aparece no Evangelho de João. Há uma série de outras de ações poderosas, sinais, como o Evangelho diz de Jesus nesse texto de João. Por exemplo, a gente tem a transformação da água em vinho no capítulo 2, uma festa de casamento. O Evangelho também traz a cura do filho do oficial do rei no capítulo 4. Jesus, no tanque de Betesda, cura um paralítico que não consegue entrar nas águas para ser curado. No capítulo 6, Jesus alimenta uma multidão multiplicando pães e peixes. No capítulo 6 ainda, ele caminha sobre as águas do mar. No capítulo 9, ele restitui a vista a um cego. No capítulo 11, o texto que a gente leu, ele ressuscita alguém, ressuscita Lázaro. Então vejam que numa variedade de milagres, o que o Evangelho está dizendo? Que Jesus dá conta de atender a todas as necessidades da vida, sendo a última a mais premente, a mais terrível, que é a própria morte. Por isso, a ressurreição de Lázaro é importante, é de certa forma distinta dos demais milagres que Jesus opera. No contexto dessa ressurreição, quando ele chega ali na casa de Marta e Maria, ele diz para Marta: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Bem, é claro que no contexto da ressurreição de Lázaro, essa fala de Jesus aplica-se a Lázaro. Lázaro morreu, mas Jesus o ressuscitou. Entretanto, quando a gente lê ou para os leitores do Evangelho, a gente tem uma aplicação um pouco mais ampla. É claro que muitos cristãos já morreram, outros morrerão ainda. Para esses, para nós, essa palavra de Jesus significa o quê? Que provavelmente nós morreremos, mas que no futuro próximo, espera-se, com a vinda de Jesus, no final dos tempos, ele ressuscitará todas as pessoas e aquelas que estavam com ele nos céus, as suas almas, elas irão agora reencontrar com seus corpos redivivos e eles então serão ressuscitados para viver eternamente com Jesus. É disso que, de modo mais amplo, o Evangelho e toda a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, falam para nós. Isso significa que Jesus é vida. Ele é vida para aqueles que estão vivos e vivem com Ele, mas Ele também é vida para aqueles que já morreram, mas que viverão plenamente com Ele. Já vivem com Ele nos céus, mas viverão em plenitude, corpo e alma, num futuro, quando Ele retornar. O texto de Lázaro fala sobre morte e vida. Mas pense um pouquinho, por que a morte ocupa mais espaço
em nós do que a vida. Por que a gente fala mais de morte do que a gente fala de vida na relação com Deus? Eu acho que essa é uma questão bastante sensível para nós. Provavelmente quando a gente era adolescente, a gente quase nunca falava disso, a ideia de morte era uma ideia extremamente vaga, e que ela só vinha para nós quando a gente via um parente, um conhecido, enfim, alguém falecer. No entanto, com o passar dos tempos, ou com o passar das décadas, com a idade chegando, a noção de morte fica mais próxima. Seja porque também a gente continua vendo pessoas morrerem, e às vezes pessoas mais próximas do ponto de vista etário da gente, mas também porque situações de saúde, fragilidade física vão nos lembrando que o nosso corpo vai se desgastando até chegar ao ponto de morrermos. De certa forma, essa ideia de morte, às vezes implicitamente, às vezes meio escondido, ela ainda nos apavora, ela ainda nos causa medo, mal-estar. Na realidade, muita gente sente mal em pensar na morte. Entretanto, quando a gente lê os evangelhos e a Bíblia, a vida é a realidade maior para Deus e principalmente para Jesus, muito maior do que a morte. Afinal, a morte foi vencida por Jesus. Jesus morreu, mas ele ressuscitou. E a vitória de Jesus sobre a morte é a vitória de todos aqueles que creem nele também sobre a morte. Para aqueles que seguem Jesus, a morte se transformou numa mera porta de entrada que dá acesso aos céus, à companhia do Senhor Jesus Cristo. O medo, o pavor da morte, próximo ou distante, portanto não pode e nem deve nos dominar mais. A gente não deve viver debaixo da sombra da morte, a gente deve viver debaixo da luz da vida com Jesus. O que Jesus nos diz para esse ano que a gente está começando é: eu sou a vida, venha comigo, viva em plenitude. Viva em 2026 e se alegre com a vida eterna que você já vive e que você viverá num próximo futuro. Viva sem medo da morte. Viva como alguém que vive em plenitude com Jesus.